Pronto. Aí eu vou de novo. Para vocês não se perderem, vou colocar no chat, se quiserem acessar de vocês. E tem tudo aqui, tá? Todos os documentos. As slides vão estar aqui. Esse é o documento que a gente criou, que eu vou acessar, que foi a pesquisa. E o documento que a gente até colocar aqui, que é o documento oficial ali, que a gente está criando, que eu estou criando ali durante os dias, e que vai sair a nossa cópia daqui. Beleza? Era isso que eu precisava falar. Agora, vocês não vão entender direito, mas como tem uma galera que provavelmente só vai ver esse vídeo depois, e, e vai entender o contexto do porquê eu estou falando isso, eu vou falar. As primeiras duas lives, eu fiz mais um freestyle, então fui colocando os comandos ali, e senti que eu não usei o máximo de potencial ali do ChatGPT para realmente criar as copies, tá? Na aula passada, quinta-feira, eu saí da live assim, cara, totalmente descontente do que eu tinha passado e, meu, praticamente comi o ChatGPT essa semana toda e tive outra ideia do chat. Tive outra ideia do chat, tive outro pensamento sobre ele e por que que eu não estava usando ele de uma maneira certa. E por que que eu não estava fazendo isso? Eu estava usando ele de uma forma, eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu estava usando ele de uma forma muito simples, fazendo perguntas muito rasas, e acabava que eu não conseguia as melhores respostas possíveis. E depois ficava tudo na mão. Se vocês tiverem o interesse, depois vocês veem no YouTube e tudo mais, 2x lá, rapidinho, direto ao assunto. Mas vou dar alguns exemplos para vocês, ó. Cria um texto de uma pessoa me dizendo que não precisa usar colágeno nem fazer cirurgia no rosto para rejuvenescer. Quais as maiores Quais as maiores objeções de uma mulher que quer rejuvenescer e não consegue? Perguntas bem simples assim, que no final das contas não criavam a copy que eu queria de verdade. Ó, escreva 3 tópicos sem palavras repete, curiosidade e promessa, falando sobre o mau funcionamento da organela e tudo mais. Então eram coisas simples, perguntas simples, que não eram tão detalhadas. E com isso, as respostas, obviamente, também eram respostas simples, padronizadas e não tão detalhadas quanto eu queria. E hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou vir com uma visão um pouco nova. Vai ser até muito mais rápido do que as outras lives. Aí até por isso, vocês vão ser privilegiados aí. Quantas pessoas tem? 4. Se vocês quiserem abrir a câmera, fazer qualquer pergunta. Aí o Luiz, ele já sabe que ele pode perguntar qualquer coisa, né, Luiz? Mas Douglas, Reinaldo e Albuquerque, depois que eu meio que acabar a live ali, que vai ser um pouco mais rápido, eu eu paro de gravar e vocês podem fazer qualquer pergunta aí sobre qualquer assunto da operação de vocês, de copy, chat EPT, que seja. A gente troca uma ideia aí, para realmente a galera que ficar aí ser privilegiada. Então hoje, voltando ao assunto, hoje eu vou vir com uma ideia bem diferenciada. O Luiz vai perceber isso, quem estiver no YouTube aí depois vendo, vai perceber isso. E, e é muito da hora, é uma parada violenta. Manda no chat para mim quem manja de copy aí, quem estuda copy, qual que é o nível de copy de vocês. No 3, 5 ou na 4? Como assim, Reinaldo? Eu não entendi. No 3, 5 ou na 4? No 3,5 ou no 4? Ah, então, entendi. Na aula passada eu usei o 3,5, né? Ó, eu tô compartilhando, Eu usei o 3,5, mas como eu sou o Plus e tudo mais, essa semana eu já tive acesso. E para fazer algumas coisas dessa aula, eu já estou com o modelo 4. É lento pra caramba, mas as respostas são boas. Ele já tem alguns conhecimentos, ele já conhece o Sivan Georgiai, antes não conhecia, ele já é bem melhor. Estou começando a estudar sobre copy agora com a ajuda de IA. Maneiro, Albuquerque. Aproveita que, que com o auxílio da IA,
esse estudo pode ser muito mais rápido e muito mais potencializado que sem a IA, tá? Ela te ajuda muito, eu vou te mostrar hoje por quê. Eu vou dar uma aula totalmente diferente do que que eu estava dando, vocês vão perceber. É uma aula não, né? Uma live, mas eu vou sair um pouco desse só construir a VSL hoje para falar sobre a ferramenta do chat GPT mesmo, como a gente pode explorar ela para, meu, sugar tudo que ela tem mesmo. Aproveitar 100% que ela tem. Douglas, hoje eu uso o chat GPT para me auxiliar nas COPs. Curto COP pra caramba, hoje trabalho com suporte de operação de vendas 1. Beleza, isso aí, cara. Tem que usar o chat GPT a seu favor. Nos scripts de suporte e recuperação dá para usar facilmente. Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, já vou contextualizar vocês tudo. Semana passada eu criei essa lead aqui. Cadê? Foi assim. Ali eu vou apagar essas coisas aqui, elas acabam não fazendo sentido. Mas vou mostrar como ficou e por isso que eu achei que ficou uma porcaria. É claro que ficou uma porcaria ali, se tratando de uma copy que vende, que escala e tudo mais. Mas eu fiz acho que em 1 hora, então não teria como uma coisa ficar tão boa em 1 hora também. Não faz muito sentido. Mas bora lá. Até porque o foco era o chat GPT e não era copy, tá? Eu usei algumas coisas de copy, mas não é o foco. Então, a lead que eu tinha criado, né? Você já se olhou no espelho? Ah, tá. Outra coisa. O Luiz já sabe, mas os três não sabem, né? É uma cópia de rejuvenescimento para mulheres, tá? Você já se olhou no espelho e se perguntou quem é aquela pessoa com todas essas rugas e manchas escuras? Bem-vindo ao clube. Mas acredite em mim, não é a sua idade que está te envelhecendo, e sim uma estrutura que fica dentro das suas células que está falhando dentro de você. Eu sei que você pode ter tentado diversos cremes caros e procedimentos estéticos invasivos, mas tenho certeza de que nunca ouviu falar sobre como ativar o agente anti-envelhecimento em seu corpo e parecer 20 anos mais nova num passe de mágica. Aqui eu vou dar um contexto para vocês. Essa estrutura que fica dentro das células, a gente só chamou, tá jogando curiosidade aqui, né, nessa parte. São as mitocôndrias, então a gente vem e joga uma curiosidade aqui. E esse agente anti-envelhecimento são os antioxidantes, que depois a gente vai colocar o mecanismo único e tudo mais, e que vai explicar na COP, vocês vão entender mais para o final. Eu também sofria com o mesmo problema, mas decidi que não aceitaria envelhecer sem lutar. Comecei a pesquisar soluções naturais para o rejuvenescimento da pele, mas não encontrei nada que realmente funcionasse. Foi então que descobri o Dr. X. Ele era um médico renomado que trabalhava com soluções naturais para problemas de envelhecimento. Ele me apresentou algo incrível que ele chamava de o agente anti-envelhecimento e disse para usar diariamente. Em poucos dias, comecei a sentir e ver os resultados. Minha pele estava mais firme, sem manchas e minhas rugas estavam desaparecendo. E o melhor de tudo é que eu estava me sentindo muito mais confiante e feliz. Muito mais confiante e feliz do que nunca. Eu sei que isso é bom demais para ser verdade, mas pesquisas da Universidade de Washington mostraram que esse agente anti-envelhecimento causou uma redução significativa nas rugas e flacidez da pele em apenas algumas semanas, se tornando um fator-chave no processo de rejuvenescimento. Então aqui foi tudo feito pela IA, tá? Eu escrevi uma outra linha ali, vai ser pouca coisa. Isso aqui foi tudo na IA, eu não vou voltar lá no chat GPT para falar, para mostrar como foi criado. Aí tem a live passada, mas foi tudo na IA, tá? Aí vamos lá. Vejo que algumas mulheres estão falando. Aqui são alguns depoimentos, também não vou entrar muito nesses depoimentos. Não acreditei que podia parecer tão jovem, mas é tudo depoimento criado com o chat GPT. E vamos seguir. Bem-vindo, Davi. Não importa se você tem 40, 50, 60 anos, já tenha tentado de tudo, diversos tratamentos invasivos, ou gasta milhares de reais com suplementos que nunca funcionam. Você pode ter uma pele radiante e jovem novamente, ativando apenas uma simples célula em seu corpo, que é aquilo que a gente já vem, que eu já tinha batido lá em cima, né? Imagine se olhar no espelho e ver uma pele brilhante, mas sem rugas. Se sentir mais jovem, bonita.
e despertando, não sei nem por que ficar arrumando, e despertando todos os olhares em sua volta. Se é isso que você deseja, continue comigo pelos próximos 5 minutos, porque eu vou te mostrar o segredo por trás da aparência jovem e radiante de celebridades famosas, como o mau funcionamento de uma célula em seu corpo pode estar sabotando a sua aparência. Você sabia que a chave para uma aparência jovem e saudável pode estar dentro de você? Aqui eu nem sei porque está aqui, mas descubra como ativar o poder natural de rejuvenescimento do seu corpo e eu vou te revelar o agente anti-envelhecimento, a fórmula revolucionária que promete fazer você parecer 10 anos mais jovem em apenas 7 dias. Vocês, não sei não sei o que vocês acharam da cópia, pode até mandar aí, mas de 1 a 10, qual que seria a nota dessa cópia que vocês dão? Douglas, a gente não tá vendo por minutagem, tá? Pra falar real assim, eu não. Eu tava seguindo o script do John Benson, mas meio que parei de seguir. Mas assim, 30 minutos, 25 minutos, né, no máximo, tá? Não vai ficar uma copy muito grande, não, até porque a ideia não é criar uma copy mesmo. A ideia é explorar a ferramenta. Então, bora lá. Essa é a copy que eu tinha criado semana passada. E, pô, pra mim ficou uma porcaria, tá, gente? Ficou uma porcaria. E eu pensei, pô, cara, como que eu posso extrair mais da ferramenta? O que eu faço mais com a ferramenta, né, cara? Não, agora não faz sentido eu vim aqui, que eu vou falar sobre o ChatGPT, e agora pegar e eu revisar a copy como um copy, né? Porque aí não vou ter usado a ferramenta. Então eu vim, peguei essa copy e comecei a trabalhar ela dentro do, do ChatGPT. Aí já usando o Chat 4.0, tá? Cadê? Quem perguntou? Tá, Reinaldo. Aí vamos lá. Vamos lá, onde está aqui? Ah lá. Aí eu vim aqui e coloquei assim, ó. Aqui para algumas coisas que eu coloquei de um post que eu fiz no fórum lá. Aí começa realmente aqui. Você sabe o que é uma lead ou uma carta de vendas? Aí ele me respondeu que sim. Legalzinho, a lead tem que ser eficaz, deu até umas dicas. Aqui é muito legal que você consegue até estudar junto com isso, né? Uma lead eficaz deve ser envolvente, relevante, persuasiva. Ela deve abordar um problema, desejo, necessidade do público-alvo, e em seguida apresentar uma solução, um benefício prometido. É o que a gente realmente faz. Aí eu perguntei de novo: você pode melhorar a lead que eu te fornecer? Utilizando os conhecimentos do Stephen Georgi para otimizá-la e torná-la mais envolvente, relevante, persuasiva? Aqui é só para você ter ideia que, meu, não criei nada, eu só copiei o que ele tinha falado aqui e adicionei os conhecimentos de Stephen Georgi. Ô, bem-vindo, meu querido. Claro. Porém, você não forneceu a lead, tudo mais, aí fui lá e forneci a lead. Igualzinho tá lá, tá, gente? Não muda nada, nada, nada. Aí ele veio com essa lead aqui, deu uma mudadinha nela. Eu não vou ler ela toda. Eu pedi assim: pode melhorar ainda mais, com mais preocupações e desejos do público-alvo, trazendo curiosidade para a pessoa continuar lendo. Nossa, eu escrevo tudo errado às vezes, né? Ele melhorou um pouquinho mais. Aí eu coloquei assim, ó: adicionar na lead uma breve história emocional triste de uma situação que essa mulher sofreu por estar se sentindo velha. Ele adicionou algumas histórias. Eu tô indo passando rápido porque eu vou mostrar o depois dela, tá? Eu fui fazendo teste. A Sony Analytics, ao tentar encontrar soluções, ela tentou usar cremes com ácido hialurônico e colágeno, mas só gastou dinheiro. Por mais que no início pareça ter dado algum resultado, no final nenhum deles funcionou. Ele foi lá, adicionou na história também tudo que eu pedi, mantendo o que eu já tinha antes. Adicionar um momento triste na história, adicionar mais credibilidade ao Star Aniversário de Washington. Ele foi adicionando. Aí que eu fiz alguns testes, né? Uso os conhecimentos do Clayton McPeace, que é auto copywriting, que fez esse livro aqui. É meio que uma bíblia do copy. Eu vou até eu fiz algumas aulas dele, resumindo ele. Ele me deu mais algumas melhoradas e eu fui melhorando ele, pedindo para melhorar ele realmente dentro da plataforma, sem usar nada que o Caio sabe, nada que o Caio, nada na mão do Caio, como se o Caio fosse um copywriter iniciante.
Aqui está, melhorar essa lead com os conhecimentos de Joe Benson, ele melhorou também. Aqui eu fui fazendo alguns testes para ver qual lead ficaria melhor, tudo mais. Eu fui fazendo testes dentro da plataforma mesmo. E eu cheguei na seguinte lead. Aí vocês veem como que ficou. Essa aqui é a primeira lead. Isso aqui vocês vão ter acesso ao documento, tá? Você já se olhou no espelho e se perguntou como todas aquelas rugas, manchas escuras e flacidez pioraram dias após dia? E se perguntou se é possível ter uma pele jovem e radiante, mesmo tendo seus 40, 50 ou até 70 anos, ou mesmo 70 anos? Vou colocar 60, né? 60 anos. E se eu te dissesse que não é a sua idade que está te envelhecendo, mas sim uma pequena célula que está falhando dentro de você, que pode ser reativada de forma simples e natural? Não estou falando de cremes com colágeno, ácido hialurônico ou procedimentos estéticos invasivos, mas sim de um agente anti-envelhecimento que você pode ativar em seu corpo e parecer 20 anos mais jovem num passo de mágica. Tudo começou no aniversário de 50 anos da minha melhor amiga Cláudia. Todos estavam felizes e comemorando, mas eu só conseguia me concentrar no meu reflexo no espelho. As rugas e manchas escuras pareciam ter se intensificado nos últimos meses, e eu me sentia cada vez mais velha e insegura. Até que, no momento da festa, vendo nossa proximidade, uma criança me perguntou se eu era mãe de Cláudia. Naquele momento, fiquei sem reação, e apesar de saber que era uma pergunta inocente, aquilo partiu meu coração. Foi então que decidi encontrar uma solução que realmente funcionasse, pois não aguentava mais, depois de tantos anos, continuar usando todos aqueles cremes com ácidos, colágenos, vitaminas, e ver meu rosto envelhecendo como uma uva passa. Até isso já escreveu, tá? Não fui eu, não. Navegando em todos aqueles... Aqui a única coisa que eu escrevi foi isso aqui. Navegando em todos aqueles grupos de WhatsApp, Facebook, nunca encontrava nada que realmente me ajudasse. Apenas mulheres como eu, desesperadas e à procura de alguma solução. Por sorte, encontrei o Dr. X, um médico renomado que trabalhava com soluções naturais para problemas de envelhecimento. E ele me apresentou algo incrível, que ele chamava de o agente anti-envelhecimento, e como eu poderia ativá-lo de uma forma bem simples, aqui poderia até ser melhorado, né? Confesso que fiquei desconfiado do que ele falava em relação a esses tratamentos naturais. Mas quando ele me falou, mas quando ele me mostrou diversas pesquisas de universidades renomadas, provando tudo o que ele falava, resolvi dar um voto de confiança ao Dr. X e fiquei chocada com o resultado. Comecei a fazer o que ele tinha me ensinado, e em poucos dias senti que minha pele estava mais firme, as manchas e as rugas estavam desaparecendo aos poucos. Né? E as manchas e rugas. Com o passar das semanas, fui me sentindo cada vez mais jovem e bonita. As pessoas não acreditavam que eu tinha mais 50 anos. Alguns diziam que parecia até ter 30. O melhor de tudo é que estava me sentindo mais confiante e feliz do que nunca. Lembrando de todas aquelas mulheres em busca de uma solução, pedi ao Dr. X que ele ajudasse essas mulheres de alguma forma, e depois de muita insistência da minha parte, ele resolveu fazer uma apresentação ensinando como qualquer mulher poderia ter uma pele radiante e jovem novamente, ativando apenas uma simples célula em seu corpo. Então, se você deseja se sentir mais jovem, bonita, despertando olhares de admiração em todos em sua volta, continue assistindo pelos próximos 5 minutos, porque ele vai te mostrar o segredo por trás da aparência jovem e radiante das celebridades, como o mau funcionamento de uma célula em seu corpo pode estar sabotando sua aparência e como ativá-la para rejuvenescer sua pele. Por que gastar milhares, né, de reais em tratamentos invasivos e suplementos caros é desnecessário quando a chave para uma aparência jovem e saudável já está dentro de você? E, finalmente, o agente anti-envelhecimento, a fórmula revolucionária que promete fazer você parecer mais jovem em apenas 7 dias. O que eu queria mostrar para vocês com isso? Eu não fiz nada, tá, gente? O Caio não fez nada aqui. Eu simplesmente coloquei os comandos certos aqui e fui pedindo para ele melhorar. Ó, melhora essa lead com uma carta de vendas usando os conhecimentos de John Benson. Ele melhorou. Aqui foi na outra, né, que eu melhorei ela. Mas, ó, usa os conhecimentos do Clayton McPhee e melhora essa lead. Adicione um momento muito triste. Então, eu fui analisando com o que ele me deu, eu fui analisando e pedindo para ele melhorar. Com o que ele me dava. Eu não usei nada de conhecimento de copy aqui praticamente. É claro que tem todo um contexto por trás da copy, de tudo que eu já venho pensando da copy, mas
Nenhuma linha o Caio escreveu. Nenhuma linha. E a aula passada eu fiquei escrevendo linhas, linhas, linhas. Depois, quem tiver interesse vai ver do que eu estou falando. E eu não sei porque eu estou olhando para cá, se agora a câmera é aqui, né? Nossa, estou viajando. Isso é só para dar um contexto da aula passada. Então, praticamente, eu fiz uma lead nova aí só usando o chat GPT. E é nisso que eu quero entrar com vocês, e que eu acho que é a parte mais interessante dessa live, das últimas lives, que é o conceito de criação de prompts. Como criar os prompts corretamente. Eu tinha muita visão que eu tinha que ir perguntando aos poucos, pouco a pouco, sobre alguma coisa que eu queria. Por exemplo, vamos lá. Eu queria construir uma história. Eu ia pedindo passo a passo as coisas. Eu vou tentar mostrar aqui. Quais são os maiores medos de uma mulher que está envelhecendo? Calma aí. Vamos descer mais, que aqui foi a primeira vez da pesquisa. A pesquisa realmente tem que fazer perguntas assim, mas quero chegar no que eu fiz na aula passada. Ó. Eu tentei escrever na aula passada assim, escreva um diário emocional em primeira pessoa de uma mulher com 40 anos, que parece que tem 20, seja criativo. Escreva um diário emocional. São perguntas bem simples, ó. Perguntas bem simples. Como o marido se sente? Essa aqui foi na pesquisa, criei um anúncio. Aqui, foi aqui. Eu queria encontrar uma dor. Eu perguntava qual a dor mais forte de uma pessoa que parece muito mais velha do que é. Quais as dores emocionais de uma mulher que se sente velha. O que é mitocôndria, que é o que a gente chama ali de simples célula no corpo. Aí, aí fui perguntando aqui umas pesquisinhas e tudo mais. Aqui. Cadê? Pronto. Aqui eu fui tentando assim, ó. Eu fui tentando achar aquelas aberturas emocionais, que é aquilo que a gente colocou aqui, né? Você já se olhou no espelho e se perguntou quem é aquela pessoa com todas essas rugas e manchas escuras no rosto? Ou essa aqui, né? Você já se olhou no total? Eu fui pedindo uma após uma para tentar escolher uma. Aí tentar pedir de novo, melhorando essa. Meu, tentei pedir de novo. Então usei 1000 comandos, ó, tentei pedir de novo. Fui melhorando o comando, claro. Mas fui tentando pedir de novo. Depois fui fazendo outra pesquisa. E, cara, essa não é a melhor forma de mexer no ChatGPT. Eu fui com o tempo, com o tempo, né? Essa semana, como eu mexi muito, estava muito incomodado com o jeito que estava mexendo, eu fui pegando alguns padrões, fazendo muitos testes no ChatGPT e cheguei na seguinte parada. É basicamente o método que trabalha, é como se fosse um triângulo. São 3 pontos. Um deles é quem você quer que escreva, qual que é a pessoa que você quer que escreva aquilo ali. Outro ponto, você vai adicionar todas as informações necessárias para aquela pessoa. E o terceiro ponto é o que que a pessoa vai escrever para você. Então, você vai escrever, definir a pessoa que vai escrever, o que que ela é, o que que ela deixa de fazer, dar todas as informações, dar os estudos, as pesquisas, o produto, o que que é, como vai emagrecer, o que você quer, qual que é a história e tudo mais. E a tarefa, que é escrever. Ah, eu quero que você escreva isso, isso e isso. Eu quero que você faça isso. Então, é basicamente isso. Crie uma história, crie um anúncio, tal. Então, é meio que trabalhar nessa tríplice. Faltou um. É, é meio que trabalhar nesses três, nesse método com três dados, né? E olha como eu usava antes. Um dado só. Como posso chamar antioxidante? Então, eu dava uma tarefa. Escreva uma linha abertura, tal. Aqui eu não dei o primeiro. Quem vai escrever essa abertura emocional? Sobre a vida de uma mulher, mas quem vai escrever? Então, faltava muito. Eu não fazia essa... Eu não usava esses 3 elementos. E como... que eu comecei a pensar? Pô, eu vou ter que começar a fazer testes para a próxima live. Eu não posso mais ficar naquele, velho, freestyle, né? Que eu até chamei aqui, freestyle. Ficar tentando criar, que na próxima aula seria, que é hoje, né? A história de fundo, desenvolvimento da história de fundo.
tentando criar ali no freestyle, ficar 2 horas, 3 horas, igual eu fiquei na aula passada, e no fim saiu uma copy bosta. Eu tinha que vir com algo realmente útil, rápido, de fácil utilização, que vocês entendessem pelo menos o princípio da ferramenta. E comecei a fazer alguns testes. Primeiro eu vou dar um contexto para vocês na copy, para vocês entenderem por que eu coloquei esse comando e qual foi a história que isso saiu. Para quem já entende de copy, não vai mudar nada, eu vou tentar explicar com a mais simplicidade possível. Essa é uma copy que eu tentei colocar uma lista de depoimento, que é praticamente uma mulher falando da vida dela e falando que achou a solução em um médico, fazendo abertura para esse médico depois vir falar sobre ele, sobre a autoridade dele, como ele achou a solução e seguir aí por diante. Então, seria uma lead ali de história que envolvia uma história e depoimento. Existem milhões de leads, eu poderia começar como se fosse o médico, eu poderia começar como se fosse o avatar transformado, que seria essa mulher mesmo que achou a solução, ela que desenvolveu, mas eu defini para essa copy uma lead com depoimento em formato de história, fazendo o gancho da solução, foi achar o médico, e depois da lead, já começar ali a apresentação do médico, uma breve história do médico, e como ele conseguiu achar essa solução, e por que que ele achou, e tudo mais. E por hoje seria isso, que aí depois a gente pararia para fazer o desenvolvimento do mecanismo único do problema e mecanismo da solução. Quem não sabia isso, eu expliquei nessa primeira live, aí volta lá, dá uma recapitulada, mas hoje a gente vai ficar focado no desenvolvimento da história de fundo. Então, contextualizando tudo, o que foi a copy, o que está sendo a copy, o porquê que eu vou mudar minha maneira de trabalhar dentro do ChatGPT para tentar extrair o máximo, eu vim e construí um mega prompt ali, que ele já vai dar praticamente tudo que a gente quer com apenas um prompt, que vai ficar muito mais fácil, muito mais ágil, muito mais simples trabalhar dentro dele e até das nossas lives. Eu vou abrir 2037, eu vou no banheiro rapidinho. Quem tiver alguma pergunta, pode escrever aí no chat. Assim que eu voltar, eu já respondo. Vai ser 2 minutinhos no banheiro só. E se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode me perguntar. Luiz, Reinaldo, Johan, David, Albuquerque, pode me perguntar aí. Eu já volto 1 minutinho. Nada, nenhuma dúvida, nada no chat, Douglas? Nenhuma dúvida? Posso continuar? Dá um joinha só então, que eu continuo. Caio, fala aí. Pode perguntar, velho. Fica com medo não, cara. Mas também depois eu vou abrir para pergunta no final aí. Fala, meu querido. Vai falar ou não vai falar? O ChatGPT é eficiente na criação de um mecanismo único ou você acredita que temos que tomar posição nessa hora? Eu acho que ele auxilia muito nas pesquisas, muito nas pesquisas. Aí, através dessas pesquisas, você define um mecanismo único por si só, tá? Eu acho que ainda é isso, ainda. Mas ele vai te dar ideias, vai te desenvolver um mecanismo único para você, ele vai te ensinar a explicar melhor, vai criar analogias, ele vai. Meu,
Ele vai te dar as pesquisas para você estudar um mecanismo único. Ele vai, cara, ele vai criar uma lista de mecanismos que você pode criar. Ele vai criar o argumento para você convencer a pessoa que aquele mecanismo único funciona. Mas eu acho que ainda o mecanismo mesmo, você tem que botar sua mão ali e tudo mais e dar uma mexidinha, não vai sair zerado, tá? Mas é eficiente em todo o resto. É que não tem jeito, é uma coisa que eu sempre falo e sempre vou repetir. O chat GPT, por mais que ele seja muito eficiente, eu vi que com esse 4.0 ele está muito mais eficiente que o 3.5, é uma loucura. Ele ainda é uma ferramenta. Então ele ainda, para sair bons resultados, ele ainda depende da mão do homem lá, da mão do copy, da mão do programador, enfim, de qualquer profissão. Se ninguém tiver mais dúvidas, eu vou seguir. O que você acha? Ah, tá, opa. O que você acha da estratégia de pegar uma cópia validada e modelar ela com o chat GPT mudando as partes? Eu acho isso aí completamente inteligente da sua parte pensar isso. É a melhor maneira de trabalhar dentro do chat GPT. Deus me livre. Tá gravado e todo mundo vê isso aí, mas é a verdade. E eu faço isso. Não com as cópias dos outros, ainda não fiz isso com a cópia dos outros. Eu fiz isso só com um bloco de copy. Por exemplo, eu pego uma lead que eu acho muito boa de uma pessoa e modelo dentro do ChatGPT para mim, no meu nicho. E várias vezes em nicho diferente, ou até do mesmo nicho, mas a copy inteira eu não fiz. Até porque em questão de caracteres é meio complicado, né? Muitos caracteres. Mas eu já fiz em blocos, já fiz em oferta, já fiz algumas coisas. E vocês vão ver, é praticamente uma modelagem que eu faço aqui. Então, pode perguntar, mas pode ir perguntando aí que não tem erro, não. Por que que eu deixei assim? Tem que ser assim. Então, bora lá. Se tiver mais pergunta, depois eu também respondo. Então, qual que é o seguinte? Qual que é a parada? Hoje a ideia é desenvolver a história de fundo. E o que que eu tinha na minha cabeça? O que que o Caio tinha na cabeça? Uma história de fundo simples. A gente já chegou com um depoimento. Agora a gente vai falar com o Dr. X, dar uma autoridade para ele, dizer que ele estava insatisfeito com o resultado das suas pacientes, que já tentavam usar colágeno, ácido hialurônico e outras soluções, que tentou buscar uma solução e sem querer lá achou uma solução, tudo mais, e vamos embora. Mais ou menos isso aí que eu pensei. Ah, vamos dar uma credibilidade e falar que ele achou a solução de algum jeito, né, com algum estudo, com algum artigo científico, e, e vamos tentar fazer isso tudo num comando só, usando aquela tríplice que eu falei para vocês, aquele triângulo do conhecimento, da copy, e comecei a fazer vários testes. Eu não vou mostrar todos os testes, mas vou mostrar o comando que saiu de tudo para vocês verem o poder. Quanto à véspera de saúde, especificamente, ouvi dizer que fazer referência a uma autoridade médica funciona mais do que avatar transformado. Qual a sua opinião? É isso que a gente está fazendo aqui, Reinaldo. A gente chega com uma lista de depoimento, fala que achou através de um médico e agora vem se referindo como médico, por exemplo. Vocês vão ver. Mas a minha opinião é que funciona mais. O comandinho que eu coloquei, haja como Dr. X. Aí lá a primeira ponta do triângulo. Eu tenho que achar uma nomenclatura, né, um neologismo para falar, para deixar bem legal essa parte. Mas a primeira ponta, haja como Dr. X, que é a personalidade, um renomado cientista especialista em soluções naturais para problemas de envelhecimento. E escreva uma história. Eu já até coloquei, né, a tarefa antes, mas não tem problema. E escreva uma história com elementos emocionais e persuasivos em primeira pessoa com 1.500 palavras. Cite como ele estava cansado de ver suas pacientes insatisfeita com suas aparências, mesmo depois de ter tentado usar cremes como colágeno e ácido hialurônico. E com isso decidiu procurar soluções naturais alternativas na medicina para resolver esses problemas de envelhecimento, até que encontrou algo relacionado às falhas das mitocôndrias, que nomeou de agente anti-envelhecimento,
e desenvolveu uma solução natural para ativá-las, possibilitando que as suas pacientes pudessem ter a aparência de uma jovem novamente. Pode parecer uma mega loucura que eu estou escrevendo aqui, tá, pessoal? Mas tudo isso aqui foi definido na primeira aula lá de pesquisa. Falha nas mitocôndrias, agente de envelhecimento, solução natural, e toda essa groselha toda que parece um mega comando aqui, a gente fez na pesquisa lá. Que situações, aí fui eu, né, que defini, que situações para tornar difícil a descoberta dessa solução, nossa, tá tudo errado, né? Essa descoberta da nova solução. Após criar essa solução, começou a ensinar todos os pacientes como poderiam ativar esse agente anti-envelhecimento de forma simples e natural, sem precisar gastar dinheiro ou passar por cirurgias invasivas. Após criar a história, melhorar com os conhecimentos de storytelling do Chris Haddad. Chris Haddad é um renomado copywriter e tudo mais, vocês não precisam nem conhecer quem é esse desgramado, mas vou até mostrar aqui. Vocês podem testar todos os copyrights que você quiser nesse ponto. Quais são os melhores copywriters da história? Deu aqui, ó, David Ogilvy, Gary Halbert, John Caples, Joseph Sugarman, Eugene Schwartz, que é o mais foda que tem. Aí eu fiz mais algumas pesquisas e depois ele me deu também o Chris Haddad aqui, não sei onde que ele deu, mas eu tirei daqui. Por quê? Porque eu queria. Porque eu fiz um teste e você pode usar qualquer um desses daqui. Gary Bencivenga é muito foda hoje em dia. Dan Kennedy mais ainda. Bob Bly é muito famoso, não conheço esses outros. Eu acho que ele tá aqui. Cadê o filho da mãe do Chris Haddad? Chris Haddad, ó. Chris Haddad é um dos principais copywriters de saúde e bem-estar. Ele é especializado em criar mensagens de marketing altamente persuasivas que geram conversões e ressoam com os leitores. Eu peguei esse, coloquei ele, mas você pode colocar qualquer um deles. É só para vocês terem uma ideia de qual que é o poder que tem isso. Aí vamos lá o que ele me deu. Olá, sou o Dr. X, médico especialista em soluções naturais para os problemas de envelhecimento. Eu estou colocando aqui, eu estou lendo daqui, tá? Mas tá aqui. Eu vou ler daqui, que é para vocês também entenderem, né? Não faz sentido eu ficar mostrando de lá. Aqui. Haja como doutor, bababá, bababá, bababá. Caramba, cadê? Isso. Eu vou ler daqui, que eu também não estou achando. Mas ele deu isso aqui, eu só copiei. Olá, sou o Dr. X, médico especialista em soluções naturais para problemas de envelhecimento. E quero compartilhar com vocês a minha história de como descobri o agente anti-envelhecimento e como isso mudou a vida das minhas pacientes para sempre. Durante anos, muitas das minhas pacientes estavam insatisfeitas com sua aparência e queriam desesperadamente parecer mais jovens e bonitas. Gastavam fortunas em cremes e tratamentos que não produziam resultados efetivos. Eu sabia que precisava encontrar uma solução melhor, mas não foi nada fácil. Eu passei anos pesquisando e estudando a medicina natural, buscando soluções para um envelhecimento que não envolvessem tratamentos invasivos e caros, pois as soluções mais conhecidas, como colágeno e ácido hialurônico, não estavam sendo efetivas. Eu testei eu testei dezenas de remédios, ingredientes e técnicas, mas nunca parecia ter efeito duradouro. Comecei a desanimar, achando que talvez não houvesse uma solução real para o envelhecimento, mas algo dentro de mim me dizia para continuar tentando. Eu precisava encontrar uma solução melhor, uma solução natural e efetiva para combater o envelhecimento e ajudar de verdade minhas pacientes. Então comecei a procurar soluções alternativas na medicina, estudando plantas medicinais e até terapias alternativas. Até que dei de cara com um artigo científico que falava sobre as mitocôndrias, as fontes de energia das células. Neste artigo, descobri que as falhas dessas organelas estavam diretamente ligadas ao envelhecimento precoce. Mas, por incrível que pareça, esse artigo não citava nenhuma solução para essas falhas. Apesar de não me ajudar no primeiro momento, aquele artigo me deu uma direção a seguir. Para ajudar minhas pacientes a rejuvenescer, eu precisaria descobrir uma solução efetiva para reativar essas mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas dentro das células do nosso corpo que são responsáveis por produzir a energia necessária para que todas as células do corpo funcionem corretamente. Com o envelhecimento, as mitocôndrias começam a falhar.
resultando em problemas como a perda de elasticidade da pele, a aparência das rugas e as manchas escuras. Eu sabia que precisava encontrar maneiras de reativar as mitocôndrias e promover o rejuvenescimento natural da pele. Então comecei a testar diferentes ingredientes e técnicas. Foi uma jornada longa e muitas vezes frustrante. Muitos dos ingredientes que eu testei simplesmente não funcionaram, ou pior, tinham os efeitos colaterais negativos. Lembro-me de uma ocasião em particular, em que passei semanas trabalhando em um novo composto natural que acreditava ser a solução para o envelhecimento. Eu tinha grandes expectativas para esse composto, mas quando eu comecei a testá-lo em minhas pacientes, ficou claro que não funcionava. Foi decepcionante, mas eu sabia que precisava continuar testando. Depois de muita pesquisa e experimentação, finalmente encontrei a solução que mudou tudo: o agente anti-envelhecimento. Esse composto natural e efetivo ajudou a reativar as mitocôndrias e promover o rejuvenescimento da pele sem nenhum efeito colateral. É uma história boa, até convincente? Tá até bem legal. Por que que ele me deu essa Primeira coisa, né? Eu não tinha falado nada de mitocôndria, eu não tinha falado nada disso aqui nesse comando. Vocês podem ver. E por que que ele me deu todas essas informações? Porque o ChatGPT já sabia dessas informações. Eu fui dando para ele algumas coisas. Não foi nesse comando, mas já tinha dado para ele antes, ó. Cadê? Ó, melhora essa lead. Ele melhorou essa lead, que é a lead antiga. Essa lead antiga ele melhorou com os conhecimentos de John Benson, mas eu não gostei. Eu usei uma coisa ou outra. Aí eu coloquei. Ah, tá. Isso aqui foi o. Ah, tá sim. Tá, já tá. Eu tinha colocado sim. Desculpa, gente. Nossa, viajei. Tinha até esquecido. Ficou boa essa história? Galera, ficou. Ficou legal essa história. Ficou até convincente, e tal. Tem algumas coisinhas assim, tem algumas coisas que não. Mas dá para melhorar ela muito. Dá para melhorar ela muito. E como eu melhorei ela? Vamos lá. Ela tá aqui, tá? Agora que eu lembrei essa história. Agora que eu vi aqui. É, eu já tinha feito alguns testes, ó, usando os conhecimentos do Gary Albert. Eu tinha feito praticamente o mesmo script. Ele deu isso. Pode melhorar mais a história. Ele deu isso. Adicione mais credibilidade. Ele deu isso. Cria uma situação para mostrar como foi difícil encontrar a solução. Aí ele deu mais isso aqui. Até onde eu cheguei naquele script legal que deu essa resposta. Que é tudo isso aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A única coisa que eu cortei foi esse finalzinho aqui, que ele fala sobre a Sarah e tudo mais, um negócio assim, eu tirei. Porém, o que que eu coloquei aqui? Adicionar a história. Aí, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Tá. Deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui. Pô, agora foi. Nossa, tava meio que perdido. É tanta coisa aqui que a gente fica perdido. Essa aqui. É que eu tive que mudar. Analise essa história e me diga como posso melhorá-la. Que é essa história que está aqui. Olha lá. Toda essa história aqui. Peguei, analise essa história e como eu posso melhorá-la. Pronto. É tanta coisa que a gente vai testando que a gente meio que se perde. Ó, que legal. Então, eu peguei uma história que ele me deu e para ele mesmo eu pedi o seguinte: analise essa história e me diga como eu posso melhorá-la. Simples, ideia é história. É isso aqui, ó, tá aqui. Se vocês olharem isso, é isso aqui. É o que estava escrito aqui. Aqui. Aí depois eu vou colocar a história melhorada, tá? Pronto. Aí, eis a resposta que ele me deu. A história apresentada tem um bom começo,
com uma introdução pessoal e um problema a ser resolvido. No entanto, a narrativa parece um pouco repetitiva em alguns pontos, como a menção repetida sobre cremes de colágeno e ácido hialurônico e a luta para encontrar uma solução. Além disso, falta mais detalhes sobre como o agente de anti-envelhecimento funciona para reativar as mitocôndrias e promover o rejuvenescimento natural da pele. Isso aqui tudo bem, galera. Isso aqui a gente vai ter que falar. Isso aqui a ideia é falar depois mesmo. Na próxima live, né? No próximo. A gente fala na próxima live da gente, mas no decorrer da COP, que aí seria o mecanismo único do problema e da solução, que é aquilo ali. Mas sugiro que você adicione mais detalhes sobre como o anti-envelhecimento funciona e os resultados obtidos com seus pacientes. Além disso, tente trazer mais emoção e entusiasmo para a história. Aí, beleza, aqui começa o que a gente precisa. Destacando quanto essa descoberta mudou a vida das suas pacientes. Pense em como você poderia usar essas palavras e frases persuasivas para envolver o leitor e tornar a história mais interessante. Também é importante mencionar quais foram os ingredientes e técnicas testados anteriormente que não funcionaram, para que o leitor possa ter uma ideia do esforço e dedicação que você investiu na busca pela solução. Outra sugestão seria adicionar depoimentos emocionais de pacientes que experimentaram o agente anti-envelhecimento e tiveram resultados positivos. Esses depoimentos podem ajudar a trazer mais credibilidade para a solução e tornar a história mais persuasiva. Por fim, tente focar mais na jornada emocional do Dr. X das suas pacientes, destacando os altos e baixos da busca pela solução, o quanto o sucesso com o agente anti-envelhecimento significou para todos os envolvidos e use o storytelling para criar uma história envolvente e memorável. Então ele já falou assim, meu, faz isso. A gente vai fazer? Não, porra. A gente é preguiçoso. Você pode usar todas essas sugestões e melhorar essa história para mim? Claro, vou melhorar para você. Aí tá aqui a versão melhorada. Olá, sou o Dr. X, médico especialista em soluções para problemas de envelhecimento. Quero compartilhar com vocês minha história de como descobri o agente de envelhecimento e como isso mudou a vida das minhas pacientes para sempre. Durante anos, é basicamente isso aqui, né? Durante anos, muitas das minhas pacientes estavam insatisfeitas com sua aparência e queriam desesperadamente parecerem mais jovens e bonitas. Gastavam fortunas em cremes e tratamentos que não produziam resultados efetivos. Eu sabia que precisava encontrar uma solução melhor, mas não foi nada fácil. Dá para melhorar? Dá, mas bora lá. Eu passei anos pesquisando e estudando a medicina natural, buscando soluções para o envelhecimento que não envolvessem tratamentos invasivos e caros. Descobri que o colágeno e ácido hialurônico parecem serem, apesar de serem amplamente utilizados, não são eficazes para combater o envelhecimento. Isso ocorre porque o colágeno precisa ser quebrado em aminoácidos menores antes de ser absorvido pelo corpo, e algumas pessoas podem ter dificuldade em quebrar e absorver o colágeno, o que significa que elas não podem experimentar os mesmos benefícios de rejuvenescimento. O ácido hialurônico é caro e funciona apenas temporariamente, pois é absorvido pelo corpo. Eu testei dezenas de remédios, ingredientes e técnicas, mas nenhuma parecia ter um efeito duradouro. Comecei a desanimar, achando que talvez não pudesse haver uma solução real para o envelhecimento, mas algo dentro de mim me dizia para continuar tentando. Eu precisava encontrar uma solução melhor, uma solução natural e efetiva para combater o envelhecimento e ajudar de verdade minhas pacientes. Então comecei a procurar soluções alternativas na medicina, estudando planos medicinais e até terapias alternativas. Até que um dia, deparei-me com um artigo científico sobre as mitocôndrias, as fontes de energia das células. Nesse artigo, descobri que as falhas nessas organelas estavam diretamente ligadas ao envelhecimento precoce. Mas, incrivelmente, esse artigo não mencionava nenhuma solução para essas falhas. Apesar de não ter ajudado diretamente, aquele artigo me deu uma direção a seguir. Para ajudar minhas pacientes a rejuvenescer, eu precisava descobrir uma solução efetiva para reativar essas mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas dentro das células do nosso corpo que são responsáveis por produzir a energia necessária para que todas as células do corpo funcionem corretamente. Aqui ele já começa a explicar até as mitocôndrias, que era coisa que a gente não queria, né? Mas explicou. Com o envelhecimento, as mitocôndrias começam a falhar, resultando em problemas como a perda de elasticidade da pele, a aparência das rugas e manchas escuras. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de reativar as mitocôndrias e promover o rejuvenescimento natural da pele. Aqui, o que aconteceu? Ele meio que travou, ele travou. Mas vamos continuar aqui. Eu não tinha ideia do quanto essa descoberta mudaria a vida das minhas pacientes. Foi incrível ver a transformação em suas aparências
Tá vendo? Ó? Então eu comecei alguma coisa travou, mas eu vou seguir. Mas o mais impressionante foi a mudança em suas atitudes e confiança. Uma das minhas pacientes, a senhorita Garcia, que havia passado anos lidando com a aparência envelhecida, me disse que agora se sentia como se tivesse recuperado uma parte de si mesma. Ela disse que não conseguia acreditar na diferença em sua aparência e na forma como se sentia. Aí ele continua aqui, beleza. Você pode melhorar ainda mais esse texto? Aí ele deu umas sugestões. Adicionar mais emoção e detalhes à história, explicar melhor como o agente anti-envelhecimento funciona, adicionar depoimentos reais de pacientes que experimentaram agente anti-envelhecimento, use técnicas de storytelling para tornar a história ainda mais envolvente e considere aprimorar a estrutura do texto. Realmente a estrutura estava uma bosta. Só que eu não quero a 1 e a 2, eu quero a 3, a 4 e a 5, porque eu te falei, eu não quero explicar como ele funciona. Isso aqui é coisa da próxima aula. Eu poderia colocar um também, mas eu não quis. Você pode usar as sugestões 3 e 4 e 5 e melhorar essa história para mim? Claro, aqui está a história 3 e 4 e 5 aprimorada. Que foi aqui que deu essa história melhorada. Então, bora lá. Olá, sou o Dr. X, médico especialista em soluções naturais para problemas de envelhecimento. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história de como descobri o agente anti-envelhecimento e como isso mudou a vida das minhas pacientes para sempre. Durante anos, muitas das minhas pacientes estavam insatisfeitas com sua aparência e queriam desesperadamente parecer mais jovens e bonitas. Elas gastavam fortunas em cremes e tratamentos que não produziam resultados efetivos. Cadê? Eu sabia que precisava encontrar uma maneira melhor, mas não foi nada fácil. Eu passei anos pesquisando e estudando a medicina natural, buscando soluções para o envelhecimento que não envolvessem tratamentos invasivos e caros. Infelizmente, as soluções mais conhecidas, como o colágeno e ácido hialurônico, não estavam sendo efetivas. Aí é aquela mesma explicação. Descobri que o colágeno precisa ser quebrado em aminoácidos menores antes de ser absorvido pelo corpo. Aí aquele já até melhorou, né? E algumas pessoas podem ter dificuldade em quebrá-lo e absorvê-lo. Já o ácido hialurônico é caro e funciona temporariamente, pois é absorvido pelo corpo. Você vê que ele deu mais fluidez ao texto, como ficou melhor, né? Eu testei dezenas de remédios, ingredientes e técnicas, mas nenhuma parecia ter efeito duradouro. Comecei a desanimar, achando que talvez não houvesse uma solução real para o envelhecimento, mas algo dentro de mim me dizia para continuar tentando. Eu precisava encontrar uma solução melhor, uma solução natural e efetiva para combater o envelhecimento e ajudar de verdade meus pacientes. Então comecei a procurar soluções alternativas na medicina, estudando plantas medicinais e até terapias alternativas. Foi uma longa jornada e muitas vezes frustrante. Coquinha é bom, né? Por um tempo, tudo o que eu encontrava parecia ser apenas uma solução temporária. Eu testei diversas substâncias e ingredientes que alegavam promover o rejuvenescimento, mas nada parecia funcionar. O desânimo começava a tomar conta de mim novamente. Em uma tarde de pesquisa, encontrei um artigo científico que falava sobre as mitocôndrias, as fontes de energia das células. Neste artigo, descobri que as falhas nessas organelas estavam ligadas diretamente ao envelhecimento precoce. Fiquei animado com essa nova possibilidade de descoberta, mas frustrado porque o artigo não citava nenhuma solução para essas falhas. Apesar de não me ajudar no primeiro momento, aquele artigo me deu uma direção a seguir. Para ajudar as minhas pacientes a rejuvenescer, eu precisaria descobrir uma solução efetiva para reativar essas mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas dentro das células que são responsáveis, dentro das células do nosso corpo, que são responsáveis por produzir a energia necessária para que todas as células do corpo funcionem corretamente. Com o envelhecimento, as mitocôndrias começam a falhar, resultando em problemas como a perda de elasticidade da pele, o aparecimento de rugas e manchas escuras. Essa é a razão pela qual muitos tratamentos de beleza convencionais falham em trazer resultados duradouros. Eles simplesmente não abordam a raiz do problema. Foi por isso que passei anos pesquisando soluções naturais
e eficazes para reverter esse processo de envelhecimento celular. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de reativar as mitocôndrias e promover o rejuvenescimento natural da pele, sem recorrer a tratamentos invasivos ou produtos químicos agressivos. Caramba, ó, ele meio que repetiu algumas coisas, né? Daria para melhorar ainda mais. Minha busca me levou a estudar plantas medicinais e terapias alternativas, bem como experimentar uma série de compostos naturais em busca de uma solução eficaz. Foi uma longa jornada e muitas vezes frustrante. Ele repetiu ou eu tô comendo bola? Ah, não. É que veio da outra, pô. Desculpa, gente. Lê tantas vezes a mesma coisa que eu já não sabia se era nesse ou no outro texto. Muitos dos ingredientes que eu testei simplesmente não funcionaram. Ou pior, tinham efeitos colaterais negativos. Mas eu sabia que não podia desistir. Minhas pacientes contavam comigo para ajudá-las a encontrar uma solução real para seus problemas de envelhecimento. Lembro-me de uma ocasião em particular, em que passei semanas trabalhando em um novo composto natural que eu acreditava ser a solução para o envelhecimento. Eu tinha grandes expectativas para esse composto, mas quando comecei a testá-lo em minhas pacientes, ficou claro que não funcionava. Foi decepcionante, mas eu sabia que precisava continuar tentando. Finalmente, depois de muita pesquisa e experimentação, encontrei a solução que mudou tudo e nomeei de o agente anti-envelhecimento. Esse composto natural e efetivo ajudou a reativar as mitocôndrias e promover o rejuvenescimento natural da pele, sem nenhum efeito colateral. Aí aqui continuaria, começar a explicar por que o composto funciona, que aí são os antioxidantes. Aí é para para a próxima live, mas aqui começaria tudo a história do mecanismo único da solução que a gente desenrolaria ali, que aí que o, que o Douglas perguntou. Ali, na próxima aula que a gente vai começar a desenrolar todo esse mecanismo. Acho que aqui, sem a gente praticamente pedir, ele já deu o problema, né? Do ácido hialurônico e o colágeno, por que que essas alternativas não funcionam, mas esse agente anti-envelhecimento, que na verdade são os antioxidantes, a gente ainda não citou. Mas aqui a gente vai começar. Então, esse agente anti-envelhecimento, eles são os antioxidantes e tudo mais, tudo mais, tudo mais, a gente vai começar a explicar e, e aí que vai começar a desenrolar esse, esse mecanismo único. Mas isso aí é papo para a próxima aula, tá? O que eu tinha para falar hoje era isso. Eu, eu queria deixar bem claro que, que assim, o foco é ChatGPT e ele vem mudando muito rápido. Então, se vocês repararem na aula passada, fiz mais freestyle, nessa aula foi uma parada mais focada no prompt e como a gente pode usar nossos conhecimentos para criar melhores prompts que eles vão dar respostas melhores. Eu venho focando muito nisso. Eu venho percebendo que quanto mais eu melhoro minhas perguntas dentro do chat, ele dá umas respostas muito boas, que precisam ali muito pouco da intervenção humana, vamos dizer assim, da minha revisão, no caso. Então, eu decidi meio que mudar esse padrão de aula que eu estava dando e focar realmente na engenharia de prompt ali, em que saber criar prompts melhores, mais detalhados, criar essa tríplice, né, criar uma personalidade, dar as informações que ela precisa e depois dar uma tarefa. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, essa mudança de cenário do que eu vinha criando. E vou abrir um espaço para dúvidas. Vocês ficaram né, dessa live, que seja. Ó, Alan, não tinha visto que tinha entrado, Expedita também. Não sei se vocês tinham visto as últimas lives. Essa aqui foi um pouco diferente, um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica. Mas se vocês tiverem dúvidas, falem comigo. Vamos bater um papo agora. Eu vou, eu vou aproveitar também. Daqui a pouquinho eu paro de gravar. Se vocês quiserem abrir o rosto aí, fazer perguntas específicas, qualquer coisa, Luizão. Luizão não precisa, né, Luizão? Pode fazer no WhatsApp, mas o resto do pessoal pode fazer qualquer pergunta específica, pode abrir o mic e a gente vai trocando ideia. O que eu queria falar sobre a aula é isso. A partir de hoje, aí acho que é mais para a galera do YouTube, né? A partir de hoje vai ser uma parada mais dinâmica. Eu vou trabalhar mais focado na engenharia de prompts
e não em copy. Copy eu vou decidir em outro momento como eu vou falar, vou dar aulas de copy, vou fazer resumos e revisões de copies, resumos de livros, mas isso aí é para outra coisa, aí realmente vai ser uma aula. Semana passada eu fiquei falando muito de copy, foi muito custoso para mim, acho que foi uma live chata pra caramba de ver, de fazer também, eu senti. Por isso que eu decidi mudar essa abordagem, ser mais engenheiro de prompt, que é uma coisa que é mais fácil de ser aplicado, mais fácil de ser entendido. E copy, que é um negócio mais complicado, mais robusto, requer mais estudos. Eu vou falar em outra hora, em outro vídeo, que seja vídeo gravado, realmente criar aulas de copy. E na live eu vou mostrar mais ou menos o meu pensamento sobre prompt e engenharia de prompt. Eu vou parar de gravar aqui, que aí é aquela hora que vocês quiserem matar suas dúvidas, abrir a câmera, falar sobre a operação de vocês. Não falar sobre a operação de vocês, né? Mas dúvida de operação de vocês. E realmente aproveitar esse tempo que a gente tem aí. Foi uma live mais curta, 1h10. E é isso. Quem não está aqui, agora não vai ter mais acesso. Deixa eu parar de gravar. Pause, recordings, pause.